Nós estamos nos aproximando da comemoração do Dia dos Pais, que acontece todo segundo no mês de agosto. E então, eu pensei, porque ao meu coração veio esse desejo profundo de preparar uma série de reflexões sobre o papel do homem, sob a perspectiva bíblica. E a partir disso, eu quero propor, nesses próximos domingos, até que cheguemos aí o Dia dos Pais, para as nossas reflexões, o tema O Homem como o Homem Deve Ser. Então, nesses dias eu estarei falando mais diretamente ao homem. Mas, falando ao homem, eu quero trazer da parte de Deus um presente dos céus para o seu coração, varão. Porque não há nada mais rico, e nada mais salutar, e nada mais extraordinário do que sermos alinhados com Deus na nossa caminhada, na nossa intimidade, e entendermos o propósito de Deus para nós. Os homens não sabem como perdem por não estarem vivendo de uma forma íntima, profunda no relacionamento com Deus, e é isso que eu quero instigar na vida dos irmãos. Mas ganham também profundamente as irmãs, as esposas, que terão seus maridos trabalhados e homens segundo o coração de Deus para elas. Ganham os filhos, que terão pais trabalhados e ajustados, alinhados à vontade de Deus, porque serão pais absolutamente especiais, maravilhosos, se deixarem transformar pelo poder do Senhor. Ganham jovens solteiros, porque o jovem solteiro saberá da sua responsabilidade ao assumir a sua posição diante de uma nova família e a sua postura diante do desafio do amor. E ganhará a jovem que espera um marido, porque ela vai receber de Deus um verdadeiro presente, algo especial que Deus trará para a sua vida. E ela saberá ter discernimento sobre este homem com quem ela viverá todos os dias. E aprenderá que não é apenas buscando um rostinho bonito que se é feliz. Muitas destas meninas dos nossos dias buscam, estão empolgadas com um rapaz bonito, forte, vistoso, e depois, por se enganarem, não olhando o seu coração, não olhando a sua vida, amargam para o resto da sua existência ao lado do rostinho bonito, que não fica bonito para sempre. Então, ganha todo mundo. Eu queria que vocês pudessem pensar nessa perspectiva, porque toda vez que Deus tem algo a falar nos nossos corações, todos nós somos profunda e poderosamente abençoados. Eu quero então tomar como referência do nosso estudo um homem que certamente foi o mais extraordinário servo de Deus que a história da humanidade conheceu, mas muito pouco estudado e quase nunca lembrado, e o seu nome é José, pai de Jesus. Então, nós vamos começar lendo o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos 16 ao verso 24, que diz assim: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ora, verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José,
filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Antes de falarmos propriamente de José, eu queria passar aos irmãos, sob o prisma bíblico, qual a ideia que prevalece na fé judaica e, consequentemente, na fé cristã, sobre a figura do homem. A fé judaica e, portanto, a fé cristã é uma fé que valoriza muito as mulheres. As mulheres são emancipadas, as mulheres são honradas, são respeitadas. Mas a fé judaica, tanto quanto a fé cristã, é uma fé de pais. É uma fé de patriarcas. É uma fé de homens, liderando processos de transformação em suas casas e também na sociedade. Agora, antes que você pense em machismo, que a fé judaico-cristã é uma fé machista, como muitos pensam, eu já vou logo me adiantando e dizendo, não se trata disso. E se isso passou pela sua cabeça, ou agora, em algum momento, arranca isso rapidinho da cabeça, porque não é. Porque a ideia de machismo é a crença de que os homens são superiores às mulheres. É isso que o machismo diz. É o conceito que baseia-se na supervalorização das características físicas e culturais associadas ao sexo masculino. E, por conta disso, a mulher é tida como uma subserviente, uma serviçal do homem e, em alguns casos, escrava do homem. A Bíblia é radicalmente contra isso. Na verdade, Jesus, a dádiva de Deus, entre outras coisas, ele é a reinvenção da mulher, porque ele é a reinvenção da maternidade. Porque até então, por conta da queda, a maternidade era apenas a maneira como nós nos multiplicaríamos. Mas a partir de Jesus, a mulher, a maternidade, é a única saída para a humanidade. Um dia, uma mulher, em algum canto da terra, vai dar à luz a uma criança, e essa criança salvará a humanidade. Então, a única esperança que a humanidade tem agora é na maternidade, em Cristo. Deus reinventou a maternidade. Em Cristo, Deus ressignificou a maternidade. Na perspectiva de Deus, no passado, os homens eram para proteger as mulheres, porque de uma delas viria o Salvador do mundo. Uma mulher, um dia, em algum lugar, daria à luz a uma criança, e essa criança salvaria a humanidade. Então, eles tinham de proteger as mulheres. E hoje, nós temos de continuar a proteger as mulheres, agora como forma de honra. Por quê? Porque da mulher nasceu o Salvador. Mas nós, homens, não conseguimos fazer isso e acabamos nos aliando ao adversário delas, que é o diabo. E talvez por isso um traço comum em todas as culturas, ou na maioria delas, é que a vida da mulher é um inferno. Graças ao machismo. E por isso, isso não se coaduna com o pensamento bíblico. A proposta divina é exatamente o contrário. A tônica da responsabilidade recai sobre o homem. A tônica da responsabilidade do casal, biblicamente, recai sobre o homem. Seja na responsabilidade da fé, seja a responsabilidade da vida, seja a responsabilidade da existência,
o homem é chamado para trazer para si a responsabilidade do bem-estar, da segurança, da proteção, da provisão, da solução de problemas, da orientação da família. Ele é o escudeiro da família, da casa, de forma que o sucesso ou o fracasso da família necessariamente passa pela liderança, boa ou má, do homem. E o diabo vendeu para nós que a fé é coisa feminina. E nós compramos essa idiotice, nós homens. A esposa vem e diz, olha, nosso filho está assim, ou chegou a hora da gente orientar sobre um assunto ou outro, sobre a sexualidade, eu estou preocupada. E aí o camarada vai lá e diz, vai lá, fala você com ele, fala lá, explica lá. Vai lá, vai você lá e faz isso. Não é assim. É sobre a vida, tem a ver com o caráter, tem a ver com a fé, tem a ver com a maneira de ser cristão. Deixa comigo. É assim que a Bíblia pensa que deve acontecer com os homens. Quando Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Embora Deus tenha honrado enormemente Sara, não é? Porque Deus honrou Sara de forma extraordinária. Porque se Deus tivesse ouvido a oração de Abraão, não ia existir Israel. E porque quando Deus foi visitar Abraão e disse, daqui a 1 ano Sara lhe dará um filho, Abraão já tinha Ismael, e Abraão achava que Sara já estava muito velha para ser mãe, e ele também velho para ser pai. E aí Abraão orou, e a oração dele foi, viva Ismael diante de ti. E se Deus tivesse ouvido Abraão, não ia ter Israel. Mas Deus disse, não, eu tenho um pacto com Sara. Dela procederão reis, nações procederão dela. Eu vou fazer um pacto com o filho de Sara, que era Jesus, o Salvador. E aí, meu amado, eu estou dizendo isso para dizer que você é o sacerdote da sua casa. Está cheio de casa que eu, como pastor, vou visitar e não tem sacerdote, tem sacerdotisa. As irmãs são extraordinárias, são maravilhosas. Mas eu sou o sacerdote da minha casa. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu digo para os meus filhos, assim diz o Senhor. E eles sabem que esse negócio está no lugar certo e caminha do jeito certo, porque há uma ordem no universo. 1 Coríntios capítulo 11 nos fala isso. Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Em casa, nós já passamos por muitas situações muito difíceis na vida, de ordem financeira, de ordem relacional. Eu já sofri calúnias arrasadoras, afrontas terríveis. Muitas vezes eu tive medo de continuar. Eu fui atacado por forte desânimo, tantas outras vezes, sofrimentos profundos na alma, mas em cada um desses momentos que vivíamos, eu olhava para minha esposa e para os meus filhos, e eu os via absolutamente tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. Eu olhava para eles e era como se eles estivessem dizendo para mim, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu sempre ensinei isso. Eu vou falar com o Pai Eterno, e Ele vai dizer o que nós vamos fazer, Ele vai mostrar o caminho e nós vamos andar por Ele, porque Ele nos prometeu que nos levaria a caminhos eternos e pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, não por amor do meu nome, ou porque merecemos, não, é porque Ele é glorioso.
é porque Ele é amoroso, Ele é fiel e o nome dEle está sobre nós. Então, a fé cristã é uma fé de patriarcas, é uma fé de homens, é uma fé de pais que sabem o que estão falando e quem é que está falando com eles. E é você que transmite Deus para os seus filhos, porque você é a voz de autoridade sobre eles. Amém? Então eu queria deixar isso bem claro para que nós compreendêssemos e não fizéssemos nenhum tipo de confusão acerca da fé cristã, judaica cristã. Bom, voltando lá. A fé judaica cristã, tanto quanto a cristã, é uma fé de patriarcas, é uma fé de pais. Se não, veja, na Trindade você tem a paternidade, você tem a maternidade e você tem a filidade. A paternidade representada na figura de Deus. A maternidade representada na figura do Espírito Santo. E a filidade representada na figura de Cristo, é a família divina. Mas você percebe em toda a Escritura que, embora Pai, Filho e Espírito Santo comunguem da mesma força, comunguem do mesmo poder, da mesma eternidade, da mesma glória, no entanto, o Filho e o Espírito Santo vivem para a glória do Pai. Por isso que quando você fala a Trindade, você se dirige ao Pai, Pai nosso que está nos céus. Por isso que quando Jesus falava o tempo todo do Pai. Eu faço as obras que eu vi meu Pai fazer. Eu falo as palavras do meu Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem vê a mim, vê o meu Pai. E o Espírito Santo faz a mesma coisa. Na verdade, o Espírito Santo nem aparece. Ele instiga, ele estimula, ele sustenta, ele dá dons, ele derrama o poder e joga você no colo do Pai. Logo mais, olhando para José, a gente vai perceber com clareza essa realidade, porque é isso que José faz saltar diante de nós. Um Deus Pai que transmite uma fé patriarcal. Muito bem. O que José tem para nos ensinar? Antes, quem era José? Vamos lembrar que a principal profecia que Jesus tinha de cumprir era a de ser filho de Davi. Haviam muitas profecias acerca de Jesus que se cumpriram todas, mas a principal delas era de que Jesus seria filho de Davi, da tribo de Judá. Lembra lá da fala do apóstolo João em Apocalipse capítulo 5:5? Que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi quem venceu para abrir o livro, os 7 livros, os 7 selos, onde estávamos lá os salvos da humanidade por ele. Muito bem. Então, a profecia se referia à tribo de Judá. Mas Maria era da tribo de Levi. Ela era prima de Isabel, e ambas, inclusive, eram descendentes diretas de Arão, da tribo de Levi. E a promessa, a profecia feita acerca de Jesus, é de que ele seria filho de Davi, da tribo de Judá, porque a Judá foi prometido o reino. Disse Jacó, o cetro jamais se afastará de Judá. E José, sim, ele era descendente de Davi por 2 correntes familiares de Davi. De maneira que se a dinastia davídica estivesse no poder, José naqueles dias certamente seria o rei de Israel. E José era um homem justo e obediente. E a profecia acerca do Salvador da humanidade só pôde ser cumprida
por causa da obediência de José. Como? Veja se não é complicada a situação daquele rapaz. Vamos pensar um pouco naquela história do seu início. Pensa comigo. Um rapaz de família reconhecida na sociedade judaica. Vamos imaginar que ele tinha uma indústria de móveis conceituada, tinha muitos clientes em Belém, em toda a região, conhecido pela sua fé e pelos seus valores, temor a Deus, honestidade, trabalho, justiça. E a Bíblia conta que José estava preparando-se para o casamento. Data marcada, um jovem maduro, cheio de boas intenções, consciente da sua responsabilidade, daquilo que ia fazer como marido, quando bate de frente com uma situação delicadíssima. Que situação? A noiva grávida. Pior, ele sabe que o bebê que ela carrega não é dele. A gente não pensa nisso, mas é um conflito. É um conflito terrível. Eu não posso nem imaginar o nível do conflito que ele viveu. Eu passo mal, eu já fico com ânsia de nervoso, só de pensar na carga emocional que aquele camarada carrega naquele momento. Primeiro, vivendo o conflito inevitável, desesperador, de pensar que foi traído pela sua noiva tão amada, em quem ele acreditava cegamente. Terrível! Ela dizer, eu estou grávida, e ele sabe que não é dele. Como que ele não vai ficar desesperado numa situação como essa? Mas aí, ele é visitado pelo anjo do Senhor, que é o texto que nós lemos. E o anjo o convence de que aquilo é parte de um plano divino. Mas isso não diminui o conflito, porque ele é desafiado a ir à frente. Ele é desafiado a assumir a menina. E ele é desafiado a cuidar de Maria e do seu filho. Não temas receber Maria, tua mulher. Já pensou na cabeça dele isso? Como é que eu vou dizer isso para os meus pais? E o meu sogro? Será que o meu sogro vai aceitar o fato? Olha, não fui eu, foi o Espírito Santo. O anjo me disse. Quem é sogro aqui? Tem sogro aqui? Tem pai de menina aqui? Pensa nisso. E os amigos? Olha o conflito. Uma sociedade dura, impiedosa, não dava para escapar. Todos já tinham sido convidados para o casamento. Eles iam acabar sabendo. Olha que escândalo! Então, os enfrentamentos são terrivelmente duros. Mas José é justo e obediente. E ele simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Recebe Maria e adota a criança. Um homem que não discute com Deus. Um homem que obedece Deus. Só isso. E quando a criança era adotada como primogênita, ela então mudava de tribo. Ela assumia agora a tribo do pai que a tinha adotado. E aí ela passava a ter a tribo do pai. Então, é aí que naquele dia cumpre-se a profecia de que Jesus seria filho de Davi e da tribo de Judá. Porque José, ele se entregou em obediência e assumiu Maria e assumiu a criança. E a criança deixou de ser da tribo de Levi e por causa da obediência de Davi, de José, ela passa a ser filha de Davi, da descendência de Davi, porque agora adotada por José, e da tribo de Judá, porque José era da tribo de Judá. Então isso é maravilhoso. E aqui eu tenho uma lição extraordinária. Essa de que Deus não pode contar com gente que toda vez que Deus fala, o camarada diz,
Ah, mas eu não acho que deve ser assim. Ah, eu não concordo com isso. Não. Deus só pode contar com gente que, quando ouve uma ordem de Deus, cumpre. E José se tornou o mais extraordinário servo que Deus teve na história por uma razão muito especial. José é um homem com quem Deus pode contar para criar o seu filho para si. Olha isso. José é um homem com quem Deus pode contar para criar o seu filho para si. A gente não se dá conta, mas José foi o servo mais extraordinário de toda a história, porque para Moisés, Deus confiou o seu povo. Para Davi, Deus confiou o seu reino. Para os profetas, ele confiou os seus segredos. Para os apóstolos, ele confiou a sua mensagem. Mas para José, Deus confiou o seu próprio filho. Imagina isso. Há um sem número de pessoas que dizem assim: então Maria educando Jesus. Não. Engano. Quem cuidava do primogênito era o pai. Aliás, eu não sei se você já percebeu isso na sua leitura bíblica. Depois da visita do anjo a José, depois de despertado do sonho e ter recebido a ordem de tomar Maria como esposa, Deus só fala com José. Ele não fala mais com Maria, ele fala com José. Ele manda os anjos falarem com José. José é o líder. José é o sacerdote da casa. Ele só fala com José. Então, sem José, Jesus não seria o que tinha de ser, porque Deus falava com José. Forte isso que eu estou dizendo. Sem José, Jesus não seria o que ele teria de ser. Soa estranho isso para a gente. Mas a gente tem de lembrar que Jesus era 100% homem. 100% Deus. Mas para a obra que lhe cabia realizar, ele tinha de ser 100% homem também. E como tal, ele tinha de passar por todos os processos humanos, inclusive o da educação, da disciplina, do aprendizado. E quem preparou Jesus para a sua missão foi José. A própria Maria não foi escolhida apenas pelas suas qualidades, e elas tinham muitas, extraordinária Maria. Mas Maria foi escolhida porque ela era esposa de José. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, filho de Davi, da tribo de Judá, homem justo. Então Maria foi escolhida por Deus, além de toda a sua vocação, porque ela estava desposada com um homem especial. José, da aldeia de Nazaré, aquele que viria a ser o pai terreno de Jesus. E isso é extraordinário, porque ele é um homem com quem Deus pode contar para criar o Filho de Deus. Pense, durante toda a eternidade, quando nós cruzarmos a eternidade, quando nós cruzarmos com José na glória celeste, nós vamos dizer, cada vez que alguém passar por ele, vai dizer: este é o homem a quem Jesus na terra chamou de Pai. Isso é um privilégio, isso é uma honra, isso é extraordinário. Ser um homem com quem Deus pode contar para criar seu filho para si. E como é que a gente sabe que José adotou Jesus como primogênito? Na tradição judaica, o pai passava para o primogênito a sua fé, a sua arte e o seu negócio. E José ensinou a Jesus as Escrituras.
José fez de Jesus um rabino, um mestre nas Escrituras. E ele também passou a sua arte, porque ele ensinou a carpintaria e passou o seu negócio. Então, amados, a primeira lição que esse texto nos ensina é que o verdadeiro pai é aquele que torna possível a vocação de seus filhos, ou do seu filho. A Bíblia nos diz que nós somos vocacionados, fomos chamados por Deus para si. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4:1, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, nossos filhos são de Deus, vieram de Deus e precisam voltar para Deus. E nós, os pais, somos os que tornam possível a vocação deles. Nós é que investimos, nós é que incentivamos, nós é que os sustentamos, nós é os que levamos a Cristo. É você que transmite Deus para os seus filhos, porque você é a voz de autoridade de Deus para a sua casa. Daí, o questionamento é o seguinte: se para você, que é a voz de autoridade, Deus não significa nada, por que tem de significar para o seu filho? Por quê? Não vai significar mesmo. Se para você não significa nada, por que haveria de significar para o seu filho? Não vai. E aí Deus vai ser obrigado a fazer uma verdadeira manobra para alcançar o seu filho. Por quê? Ele não pôde contar com você para criar filhos para ele. Os pais mais conscientes, mais lúcidos, via de regra, almejam deixar um legado para os seus filhos. Um legado de conhecimento, um legado de prática, de artes, um legado de eficiência nos negócios, de como fazer negócios, de como negociar, de como isso, aquilo. Então, os pais querem deixar um legado. E eu também quero deixar um legado para os meus filhos e para os meus netos. E o meu legado é a minha fé em Deus. Tudo que eu desejo é continuar ouvindo dos meus filhos e dos meus netos e dos bisnetos que eu espero ter. Sempre seguimos o seu Deus, nós sempre reconhecemos o seu Deus, nós vamos continuar seguindo os seus passos e honrando o seu Deus é o nosso Deus. Esse é o único legado que eu quero deixar para os meus filhos. Nossos netinhos dormem em casa pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Antes era só a Elis, agora o Benjamin também. Então, quando é o dia de eles dormirem lá em casa, eles chegam felizes e eles dizem: vovô, hoje eu sou seu. Bom, é mais para a avó do que para mim, mas tudo bem. Mas a Elis, ela gosta das minhas histórias. Eu conto histórias bíblicas para eles dormirem. Então, no dia que ela vem lá, ela já encomenda. E ela diz lá: vovô, hoje 2, hein? Quando ela está mais animada: vovô, hoje eu quero 5. Bom, mas com a minha voz ela não aguenta metade delas. Mas ela quer as minhas histórias. Mas num desses dias, dessa semana, nós estávamos com visitas e ela ficou até mais tarde lá no ferro da turma lá, e eu aguento pouco essas coisas, fui dormir. E eu já estava dormindo quando ela entrou no quarto e ela se deitou já bem cansadinha, e eu escutei a sua última fala antes de pegar no sono, quando ela suspirou e disse: eu amo Deus mais que tudo nessa vida. 5 aninhos. Nós quase caímos da cama.
Foi um negócio extraordinário. A vovó já perguntou, filhinha, por que você ama Jesus? E ela já foi contando, porque Deus é bom, Deus é amoroso comigo, Ele cuida das nossas vidas. Ela foi fazendo uma lista de coisas porque que ela amava a Deus mais do que tudo na vida dela. Nós, os pais, somos os que tornam possível a vocação dos nossos filhos. Porque os nossos filhos não têm capacidade, nessas idades tenras, de elaborar pensamentos. Eles aprendem conosco. Eles aprendem com as nossas experiências. Eles aprendem aquilo que eles veem. Então, nós somos aqueles que tornamos possível a vocação deles através da vida e da intimidade que temos com Deus. Numa das nossas aulas de pós-graduação, a professora fez uma dinâmica com o grupo e criou-se ali um momento da gente contar como que foi a vida de cada um. E lá em casa, no relacionamento, especialmente no relacionamento com o pai, ela deu esse enfoque. E era uma dinâmica para a gente se conhecer melhor, para a gente interagir, etc. E aí eu e a Thelma falamos sobre a nossa criação, e aí os outros, na sequência, foram seguindo e foram falando. Mas, depois de eu escutar os próximos irmãos, eu fui ficando calado, até eu ficar constrangido, porque o pessoal contou tantos problemas que eles tiveram com seus pais, que eu me senti constrangido de ter falado o que eu falei. Porque eu nunca tive o problema com o meu pai, nem a Thelma com o seu pai. Meu pai sempre apoiou a gente, meu pai sempre nos deu muita segurança, sobretudo a segurança de que Deus estava conosco. Nós sempre sabíamos que podíamos contar com o papai. E com a Thelma não foi diferente. Então, a gente ouvindo as outras histórias ali, de como o pai de um foi violento, o pai do outro não acreditava nos filhos, de como o pai era ausente, vários ali com o pai alcoólatras, como o pai batia, como o pai brigava, como o pai era raivoso. E eu fui ficando chocado, porque o meu pai foi o cara mais bondoso que eu conheci na vida. Até hoje. Em toda a minha vida, eu nunca conheci uma pessoa mais bondosa do que meu pai. O meu irmão até brincou, pastor, você não vale porque você não é desta terra. Você não sabe o que é viver nessa terra. De fato, eu não sei o que é isso mesmo. Eu não sei o que era aquilo que eles estavam falando. Porque na minha casa a gente se abraçava o tempo todo. A gente se beijava. Na minha casa a gente rolava no chão o tempo todo. Eu fui menino de brincar na rua. Eu voltava da escola e eu ia para a rua brincava lá até a tardezinha, até escurecer. Nas férias, em família, a gente viajava para caramba, um monte. A gente saía de viagem no dia que começavam as férias e voltávamos no dia depois de ter começado as aulas. E nós éramos campistas, nós não tínhamos muito dinheiro para frequentar hotéis, então nós íamos de carro, íamos toda a família, os pais da Thelma e os nossos outros tios, nós íamos numa caravana, viajávamos o Brasil inteiro e armávamos nossas barracas nos camping clubes do Brasil, e a gente era assim, super aventureiros, enfim. Meu pai, esse garotão de 85 anos, conosco até hoje, pela graça de Deus, nos ensinou a viver a vida intensamente. E ele tornou possível a minha vocação. Sem meu pai, eu não seria o que eu sou hoje. Da mesma forma, sem José, Jesus não teria sido o que foi. Porque nós, pais, tornamos possível a vocação dos nossos filhos, assim como José tornou possível a vocação de Jesus.
Eu ouvi de um irmão que fez uma crônica em homenagem ao pai dele, que havia falecido recentemente. E ele contava que toda tarde ele brincava com Deus. Que Deus chegava à tarde, tirava o chapéu, colocava o chapéu no lugar onde ele costumava guardar o chapéu ali, e ele brincava com Deus. E ele rolava no chão com Deus, desgranhava o cabelo de Deus, e Deus o dele, e Deus corria atrás dele, e ele corria atrás de Deus. Mas um dia, ele se deu conta de que não era Deus, era o pai dele. Mas ele disse que naquele dia, ele descobriu que o pai dele era o melhor Deus que ele podia ter. E quando ele descobriu que o pai dele não era Deus, ele descobriu que Deus, que fez o pai dele, era o melhor pai que ele poderia ter. Entende? Essa é a sua vocação, irmão. Essa é a minha vocação, é a nossa vocação. Revelar Deus aos nossos filhos através do que nós somos. Nós temos de retomar a nossa paternidade com essa qualidade, irmãos. O Senhor é Pai e Ele acredita no nosso chamado. Deus tem fé em nós para criarmos filhos para Ele. E nós não estamos sozinhos nisso. Deus é conosco. Ninguém pode tirar isso de nós. Só a gente mesmo tira isso da gente. Então você percebe? É isso que José faz saltar diante de nós. Um Deus Pai que nos transmite uma fé patriarcal. José, um homem com quem Deus podia contar para criar filhos para si. A quem Deus, o Pai, confiou o seu próprio filho. E esse é o primeiro desafio que Deus faz para mim e para você. Eu posso contar com você para criar filhos para mim? Para minha honra? Para minha glória? Para serem instrumentos do que eu tenho de fazer entre os seres humanos? Para fazer o que eu tenho de fazer na história, eu preciso que você crie esses meninos e essas meninas para mim. Eles precisam aprender com você a me amar. Quando eles me chamarem de pai, a figura que tem de vir à mente deles tem de ser a imagem mais linda possível. Tem de ser a imagem mais proveitosa possível. Tem de ser a imagem que traz o maior sentido possível para a história deles. Eu posso contar com você para criar filhos para mim? Eu quero deixar você hoje com esse desafio na sua mente e no seu coração. E convidá-lo a responder a esse desafio. Sendo homem, como homem sonhado por Deus deve ser. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. E eu queria convidar, em especial, os nossos irmãos, homens, pais, casados, os filhos que um dia o serão, a refletirem em suas vidas. E se o tempo já passou e se você perdeu essa experiência gloriosa, nunca é perda. Sempre há tempo. Sempre há tempo de rever a história. Sempre é tempo de restaurar coisas. Sempre é tempo de pedir perdão. Sempre é tempo de ser o que Deus quer que sejamos. E se você ainda está em tempo de ser para o seu filho aquele que vai criá-lo para Deus e vai ser
um sinal de Deus para a vida dele, então faça isso. Não perca a sua vida, não perca a sua missão, não perca a sua vocação de levar os seus filhos aos pés de Jesus. Seja você esse exemplo glorioso para ele, de homem como homem deve ser. Se você é uma irmã que não tem um marido e tem que assumir a sua casa, não se preocupe. O Pai disse que Ele é o Senhor dos órfãos, Ele é o Senhor das viúvas. E se você por alguma razão teve de cuidar do seu filho, se separou na caminhada, não se preocupe. Seja você. Faça você o papel de sacerdotisa e seja abençoada nisso. Deus fala com você, Deus resgatou a sua vida, Deus abençoou você, Deus tem você em alta consideração, Ele se revela a você. O que a gente não pode perder de vista é que Deus não fala só com mulheres. Deus é Deus de homens, prioritariamente de homens. Então, nesses dias que nós estamos trazendo os homens para o centro do seu papel, da sua missão, não fique preocupada você, mulher, se tem que assumir sua casa. Faça o seu papel, Deus é com você. Faça todo esse movimento e você salvará a sua casa. Mas nós estamos falando diretamente a pais, nesses dias, esperando que Deus possa levantar famílias fortes, para tornar uma igreja forte, e uma igreja forte, gerando uma nação forte, para a glória de Deus. Amém? Pai, nós queremos apresentar os teus servos aqui nesta noite, e apresentar a tua igreja que deseja profundamente vir para o centro da tua vontade e fazer exatamente aquilo que o Senhor pensou que fôssemos e que fizéssemos na história. Que a nossa passagem por aqui seja essa passagem onde a tua glória possa ser manifestada, porque encontrou aqui eco nos filhos resgatados, nos filhos vocacionados, nos filhos que tu trouxeste para ti novamente e salvastes, e que nós sejamos da tua parte, ó Pai, geradores de novos filhos para ti, e que todos nós um dia possamos estar certos de encerrarmos a nossa carreira aqui na terra, sabermos exatamente o nosso destino eterno, que é para os teus braços, e aqueles que dependerem de nós, que nós estejamos preparando-os para esse reencontro glorioso um dia. No nome de Jesus nós abençoamos todo o teu povo. Nós nos sentimos abençoados por ti, na certeza de que uma poderosa obra do Senhor está acontecendo em nosso meio de resgate e de alinhamento contigo, para que experimentemos todos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus e vivamos intensamente a vida conquistada por ti naquela cruz. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Amém.